Olá, boa noite, Lauri. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui nesse momento. Quero começar agradecendo ao convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje e poder falar desse assunto que me é tão caro e tão especial. Bom, eu penso que para a gente começar a falar sobre o que é documentação pedagógica, precisamos falar um pouquinho sobre o surgimento, né, sobre a abordagem de Régio, para que a gente possa, então, situar a questão da documentação pedagógica e ela possa fazer mais sentido. Imagino que muitas das pessoas que estão acompanhando já ouviram falar ou conhecem com profundidade, mas talvez possam ter pessoas que estejam ouvindo pela primeira vez, então penso que é importante a gente começar contando que essa abordagem, ela surge, documentação pedagógica é um termo criado por um grande pedagogo italiano chamado Loris Malaguzzi, que levou à frente um projeto que encabeçou o projeto educativo de uma cidade no norte da Itália, chamada Reggio Emília, e que esse ano nós comemoramos o centenário de nascimento dele, foi em fevereiro. Eu tive o grande prazer de estar na Itália e acompanhar todos os eventos em relação a esse centenário, que foi muito importante para o mundo da educação. E o Loris Malaguzzi foi um educador muito à frente do seu tempo, muito ousado, muito corajoso, que resolveu levar adiante um projeto educativo que quebrava os paradigmas de educação da época. Então, Reggio Emília é uma cidade, como eu disse, pequena, no norte da Itália, que viveu, então, um pós-guerra bastante difícil, e as pessoas daquele lugar, em especial as mulheres, pensaram em criar uma escola como uma forma de levantar a cidade diante daquela situação tão difícil que é o fim de uma guerra. Os homens queriam cinema, as mulheres pensaram que a escola seria uma boa ideia, então, com alguns tanques alemães de guerra deixados para trás, alguns cavalos, eles venderam isso, e com esse dinheiro conseguiram, então, começar a construir essa escola. Loris Malaguzzi, que não era dessa comunidade, Villa Cella, mas ouviu falar desse movimento das mulheres e resolveu se juntar, já como professor, resolveu se juntar a elas nessa força-tarefa de levar adiante um projeto que lhe pareceu um sopro de esperança num momento em que o país estava devastado, né? Então, ele ajuda essa comunidade a erguer essa escola, e então ele toma a frente de um projeto educativo que, na época, precisava vencer os dogmas de uma igreja que comandava a educação, né, do local, da época, da ideia que se tinha de educação, a partir de um projeto de uma educação pública, laica e de qualidade. Então, para que ele pudesse tornar isso conhecido, né, que isso pudesse... Ele entendia que isso era um ato político, em busca de uma educação pública de qualidade para as crianças daquela comunidade. Então, ele desenvolveu um projeto baseado num conceito de escola, num conceito de criança, de educador, bastante ousado, e ele precisava tornar visível aquilo que eles começaram a fazer naquela pequena escola, e depois isso foi se ampliando, para que as pessoas entendessem aquele jeito, aquela nova maneira de se pensar a educação, diante de uma proposta que colocava a criança no centro, né? A criança de fato como protagonista, com educadores potentes que a acompanhavam. Então ele defendia muito a ideia, o conceito das 100 linguagens da criança, porque dizia que a escola tinha roubado 99, uma forma metafórica, ele era um educador que usava uma linguagem muito metafórica, mas para dizer que a escola sempre valorizou uma única linguagem, né, que é a linguagem oral escrita, no caso, e todas as outras linguagens expressivas e poéticas que todo ser humano tem, e a criança em especial, isso era deixado de lado. Então, ele entendeu, ele criou essa estratégia de trabalho, digamos assim, uma estratégia metodológica, que hoje a gente conhece como documentação pedagógica, para tornar visível aquilo que se fazia dentro da escola e da maneira como se conduzia
o processo educativo. A cidade ficou muito conhecida nos anos 90, a partir de uma publicação que uma revista norte-americana fez, uma revista chamada Newsweek, em que publicou uma reportagem sobre educação no mundo e indicava a escola de Ana, que é uma escola bastante conhecida de Reggio Emília, como o lugar onde se praticava a melhor educação da infância do mundo. E isso atrai, então, os olhares, né, do mundo inteiro, e todo mundo começou a querer saber e a visitar a Reggio Emília, muitas delegações de todos os países, algumas publicações começaram a surgir nesse sentido, para entender o que é que eles faziam de tão especial lá, a ponto de serem considerados como o lugar que tinha a melhor educação da infância do mundo inteiro. Então, a gente hoje escuta falar muito de documentação pedagógica, né, algo que está, como o Lauri falou, está em voga, está na moda, o que tem os dois lados, né, tem um lado muito bom, que é fazer com que as pessoas, os profissionais, se aproximem disso e busquem e queiram entender e estudem a respeito, para que a gente possa olhar para a escola de um outro lugar, que não é essa escola transmissiva, essa escola massificadora, mas é uma escola que propõe um outro conceito de criança. Mas, por outro lado, tem um grande desafio, tem o lado ruim, que é a gente adotar termos que nem sempre a gente tem clareza teórica suficiente daquilo que a gente está defendendo e, muitas vezes, esvaziar de sentido. Ou então, o que é pior, acabar usando o termo, né, essa terminologia, para uma prática que não condiz. Né? Eu penso que a gente tem que ser sempre muito respeitoso em relação a isso. Além de todo o cuidado que a gente sempre brinca, né, que é possível que a gente dialogue com essas abordagens, que a gente se inspire nas abordagens, mas nunca que tente copiar, porque copiar, de fato, não é possível. A gente precisa conseguir ler a nossa realidade, entender a nossa cultura, os nossos regionalismos, a nossa questão organizacional enquanto educação, e entender que a gente pode estabelecer, sim, um diálogo, e a gente tem muito a aprender, mas não querer fazer régio acontecer no Brasil ou em qualquer outro lugar, né? Porque isso não é possível com nenhuma abordagem, né? Não só essa. Então, eu queria, na verdade, situando um pouquinho aí Reggio Emília, um pouquinho dessa abordagem, dessa pedagogia que Loris Malaguzzi chamava de pedagogia da escuta, pedagogia da relação. Então, situando um pouquinho nesse lugar, eu queria começar dizendo que não é documentação pedagógica, né? Porque tem uma grande confusão em torno desse tema, porque muitas vezes as pessoas traduzem documentação pedagógica como registro, como um simples registro. Registrar é uma prática que a gente na educação já tem há muito tempo, que há muito se fala, muito se defende, registros de toda a natureza, né, desde as anotações pessoais do professor, até fotos, vídeos, portfólios, livretos, enfim. A gente fala muito disso, mas eu gosto de usar um pouco para dar uma clareada, uma organização que o Paulo Fock faz muito, e que me parece muito interessante, que é diferenciar o verbo documentar do substantivo documentação e do conceito documentação pedagógica. Então, ele vai dizer que documentar enquanto verbo está no ato de produzir registros, né? Então, aquilo que a gente já faz e já se discute há muito tempo em educação, que é o ato de produzir anotações, fotografias, filmagens, colher produções das crianças, enfim, né? Documentar enquanto verbo. Existe a possibilidade de a gente pensar em documentação como substantivo, e aí a gente está falando do produto, né, aquele produto que é comunicado, e que muitas vezes as pessoas pensam que isso acontece no final de um processo, o que não é verdade. Documentação é processo acontecendo, não é um produto que a gente apresente no final de um percurso. E aí entram mini histórias, os painéis, os banners, enfim, tudo aquilo que a gente costuma ver por aí, né, aqueles vídeos com fotos das crianças, enfim. Mas o que interessa para nós aqui, para que a gente entenda de fato o nosso tema, é olhar para a documentação pedagógica enquanto conceito. E aí, quando a gente olha para a documentação pedagógica enquanto conceito, de acordo com o que Malaguzzi defendia, a gente está falando de uma estratégia pedagógica, né, que é do docente.
é um modo de fazer, de refletir, de projetar e de narrar o cotidiano pedagógico, que é diferenciado. Então, a gente está falando de um processo, eu não estou falando de um produto, então a gente não pode confundir documentação com uma coleção de fotos, por exemplo, né, das crianças, que isso é bastante comum, a gente vê muito por aí, mas a gente tem que entender documentação pedagógica como um processo composto de diferentes partes. Então, nesse processo do fazer do docente, a gente compreende isso como algo cíclico, que envolve observação, coleta de registros, né? Então, essa produção de registros, de observáveis, que a gente vai produzindo ao longo desse processo. Depois, uma análise, uma curadoria desses registros que vão sendo produzidos. Depois, uma interpretação desse processo que vai sendo analisado, colhido e analisado, para depois, então, a gente poder projetar e relançar. Isso não é uma hierarquia, isso é um ciclo, como uma roda que não para de girar, né? Então, a gente está o tempo todo observando, analisando, interpretando, relançando, projetando. Isso faz parte de um fazer do professor. Isso é documentação pedagógica, é uma estratégia, então, pedagógica, que reposiciona o professor diante dessas relações em sala de aula com os seus alunos, com as crianças, e na relação que ele estabelece com as famílias e com a comunidade. Para quem que a documentação pedagógica se destina? Ela se destina para educadores, para o próprio professor que produz, para os educadores da escola, para as próprias crianças envolvidas, para as famílias e para a comunidade, né? Então, ela pode estar destinada a todos esses atores ao mesmo tempo ou separadamente. E nesse ciclo de trabalho, então, que a gente está entendendo aí de uma estratégia pedagógica, a gente pode dizer que tem níveis desse processo, né? Então, tem um primeiro nível, uma primeira categoria, digamos assim, que é uma categoria na qual a gente vai colhendo, então, vai produzindo esses observáveis, né, que são concretos, que servem para guiar o professor, para orientar o professor na forma como ele vai se movimentar nas investigações que ele, junto com as suas crianças, estão desenvolvendo. E aí eu quero abrir um parêntese aqui, que eu uso o termo crianças como força do hábito, porque eu atuo com crianças pequenas no momento, mas tudo que eu estou dizendo aqui serve para qualquer idade. Depois a gente pode aprofundar um pouco essa ideia. Então, essa primeira categoria diz respeito a esse processo que vai se constituindo e produção desses registros ao longo dessa observação, dessa interpretação, e tem um segundo nível desse processo de documentação pedagógica, que é o da comunicação, que é quando, então, a gente decide que algum elemento desse percurso vivido com as crianças, dessa investigação vivida, já pode ser compartilhada. E aí a gente vai pensar aí com quem é que a gente compartilha esse processo. Isso pode acontecer ao longo da investigação, ao longo daquilo que está desenvolvendo com as crianças, e não necessariamente no final, né? A gente tinha um conceito, há muito tempo no Brasil se trabalhou com um conceito de projeto no qual precisava existir um produto final. E esse produto final, ele era comunicado no final desse processo, né? Como o nome diz. Na abordagem regiana, pensada e defendida por Malaguzzi, não é dessa forma. Né? O trabalho com projetos, com investigação e com pesquisa, ele é um percurso processual no qual, durante todo esse processo, a gente pode ir apresentando e comunicando trechos desse processo investigativo. E a documentação pedagógica, ela também é uma ferramenta importante que a gente diz de metacognição. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela é uma ferramenta potente para que a gente possa olhar o que a gente está fazendo e, nesse momento, pensar a respeito, aprofundar, replanejar. Isso do ponto de vista do professor. E do ponto de vista das crianças, quando a gente restitui, né, Malaguzzi dizia que a gente precisa restituir, devolver às crianças esse processo que é vivido por elas mesmas, elas têm essa condição, esse momento de recognição, como se fala na abordagem, né, de voltar a pensar a respeito daquele processo vivido, daquela investigação que foi levada a cabo,
na escola, e então aprofundar os seus saberes, consolidar o seu conhecimento em torno daquilo que se está construindo. E a Carla Rinaldi, que é uma grande representante de Red Children, vai dizer que a documentação pedagógica, enquanto produto, precisa estar visível na escola. Ela não pode estar guardada como nos portfólios, né, que a gente produz e fica lá numa pastinha. Ela precisa estar nas paredes, ela precisa ser comunicada. Hoje em dia, a gente usa as redes sociais, inclusive, né, para comunicar isso, para... Alô, tá. Acho que nós perdemos o contato com a Luana. De comunicação e também de memória, né? Então, é muito interessante a gente pensar nisso, porque na abordagem de Régio, a gente considera que as paredes da sala e da escola, elas são a segunda pele. Elas contam, elas narram o percurso de investigação e de pesquisa das crianças e da turma, e daquelas turmas que compõem a escola. A gente tem uma tradição muito estranha, né, no nosso país, que é quando o ano termina, a gente tira tudo da sala, né, das paredes, da escola, e fica tudo, como a gente diz, pelado, né, sem nada, e como se não tivesse história. E quando o ano recomeça, a gente, quando vira a folhinha do calendário, a gente volta a contar toda a história novamente, como se não existisse um passado, né? Então, a documentação pedagógica, ela também é uma fonte intensa de memória, na qual a gente recupera o vivido e vai fazendo uma curadoria daquilo que é interessante permanecer nas paredes, para que as crianças continuem dialogando sobre os seus próprios percursos de aprendizagem.